Olá, ouvintes! Este é o Career Talks by Avenue Coach, um podcast que é centrado em carreira no mercado tech. Eu sou Hannah Campos, mentora de carreiras aqui na Avenue Coach e dou boas-vindas a todos vocês. Hoje a gente vai falar de um tópico que me toca de uma maneira muito especial, que é uma das atividades que eu mais gosto de fazer aqui na Avenue Coach, que é treinamento. E a gente vai tentar trazer para vocês alguns insights sobre como a gente pode extrair o máximo das sessões de treinamento para isso ajudar a impulsionar a vida profissional e a carreira de vocês. A gente vai descobrir como que a gente pode transformar as oportunidades de treinamento que a gente tem em aprendizados que podem virar alavancas para o nosso sucesso. Para começar a conversar sobre a importância dessas oportunidades de desenvolvimento que a gente tem e como as sessões de treinamento podem ajudar nesse processo de se desenvolver, eu queria convidar o Newton Santos para se apresentar e contar para a gente como que ele identifica essas oportunidades de desenvolvimento. Obrigado pelo convite, Hannah. Prazer estar aqui. Bom, essas oportunidades de desenvolvimento, elas podem ser identificadas de diversas maneiras, né? Eu acho que as sessões de treinamento são legais porque elas conseguem abrir o escopo das possibilidades que existem dentro do ambiente que a gente se encontra. Então, por exemplo, às vezes tentar se desafiar ou mesmo entrar numa sessão de treinamento sobre o assunto que você já conhece, pode abrir leques de oportunidades e mostrar perspectivas sobre um determinado assunto que para você poderia ser um lugar comum, mas também pode ser um lugar de troca ou de atualização de certos conhecimentos. Nossa, isso é muito interessante, assim, você fala em entrar em locais, né, que são do seu interesse. Mas eu também, às vezes, costumo entrar em locais que não são da minha área de atuação e tem sido, assim, interessante em termos de atividades, né? Então, fiquem a dica aí para esse tiver um tema que não é da sua área, mas que é do seu interesse, também pode ser uma boa oportunidade. E quais são algumas maneiras, assim, Newton, pelas quais os profissionais podem identificar as áreas em que eles precisam se desenvolver? O interessante é pensar, primeiro, eu estou satisfeito no lugar onde eu estou hoje, fazendo o que eu faço, e isso pensando em termos de mercado. O que eu faço hoje, o que eu sei hoje, o quanto isso é relevante para o mercado hoje, daqui a 2, 5, 10 anos, né? Eu acho que, primeiro, antes de pensar para onde ir, é pensar onde é que a gente está. Então, olhar para onde nós estamos e para onde talvez seja uma maneira mais interessante da gente mirar para onde a gente quer ir com uma maior certeza. Feito isso, feita uma identificação de onde nós estamos e para onde a gente quer ir, aí a gente consegue mapear, não é? Eu sou uma pessoa, digamos, eu aqui na Avenue Code atuo como engenheiro, né? Meu papel é puramente da engenharia, mas tenho pensado nos últimos meses, nos últimos anos, na velha carreira em Y, né? Fazer uma bifurcação para talvez uma questão de liderança ou gestão. É do meu interesse, eu acho que vai ser competitivo para mim, é uma coisa que eu tenho alguma afinidade, ou que eu quero realmente ver qual que é, pelo menos. Eu acho que pode ser interessante, então, começar a buscar oportunidades que me deem esse tipo de experiência, ou de abertura para eu começar a entender se aquele caminho faz realmente sentido ou não para mim, nesse momento. E daí existem inúmeros tipos de iniciativa que você pode tomar. Sessões de treinamento são uma ótima oportunidade, eu acho, para troca de experiências com profissionais que já atuam numa área ou que têm um conhecimento sobre determinado tópico, e aí eles conseguem te dar uns insights de dentro. Porque assim, e aí eu vou até desviar um pouquinho do tópico, eu acho que às vezes a gente tem uma idealização sobre uma determinada área, deve ser muito legal fazer X, Y, Z, ou determinada função, ou cargo, ou título, parece muito legal. Mas só quem está na área mesmo é que sabe como é o dia a dia, e às vezes esse dia a dia não é para você, às vezes não é tão interessante fazer esse tipo de aquele tipo de trabalho que você às vezes idealizou. Então, acho que inicialmente você tem que se conhecer, você tem que saber o que que você quer, o que que você gosta, o que que você não gosta, e depois você precisa realmente trocar informações. Essa área que parece ser interessante para mim, ela é isso tudo mesmo? Ela é realmente assim? E aí eu consigo buscar ações que vão, de fato, me capacitar e potencializar para que eu siga naquela direção.
Nossa, esse ponto que você trouxe é muito importante, assim, né? Como as sessões de treinamento podem nos propiciar esse lugar de reconhecer e conhecer áreas diferentes, né? E talvez tirar algumas idealizações que a gente coloca ali em alguns locais, né? É bem interessante mesmo. Enfim, a gente sabe que é muito importante identificar essas oportunidades, né? E como a gente pode identificar. Agora eu vim trazer uma pessoa que é super especial para nos contar como que os profissionais podem participar ativamente de um treinamento e se engajar diante de uma sessão. Ló, se apresenta para a gente, conta para a gente sobre como a gente consegue participar mais ativamente dos treinamentos. Oi, Raninha. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Ótimo estar aqui. Eu sou a Lloyd, sou formada em Relações Internacionais, trabalho aí basicamente a minha jornada de desenvolvimento de carreira aí foi em RH, né? Tem sido em RH. Hoje estou aí basicamente há 3 anos na Avenue Code, vou fazer 3 anos agora em agosto de 2024, e atuo na área de desenvolvimento de pessoas. Então, estou muito focada aqui em desenvolvimento de líderes e também no programa de buddies que a gente tem aqui na Avenue Code. Esse é um tema que eu gosto bastante, né? Como o Newton comentou, né? Acho que treinamento é uma parte fundamental nesse apoio na nossa jornada de desenvolvimento de carreira. E tem aqui algumas dicas para a gente tirar de melhor proveito dentro desses treinamentos que a gente participa dentro da nossa carreira, né? Acho que o primeiro, a gente precisa ter uma participação ativa quando a gente está em uma sessão de treinamento, né? Então, foco total na sessão, né? Então, hoje a gente trabalha aqui, né, com desenvolvimento de líderes e também de buddies. A gente sempre recomenda, né? Desconecta do e-mail, desconecta do chat, se possível, só deixa ali, né, a abinha, né? Hoje a gente está no ambiente remoto, então só deixa a aba ali, né, da sessão, né, que você está participando, muito para você conseguir tirar, né, o máximo proveito daquele conteúdo que está sendo ministrado. Acho que também é muito importante quando a gente está nesse processo, né? Quando a gente está nessas sessões, da gente fazer anotações, né? Acho que cada um tem o seu processo de aprendizado, né? Mas é legal quando a gente consegue anotar os principais pontos que estão sendo ministrados ali na sessão, para você conseguir, né, posteriormente fazer um mapa mental ali dos principais tópicos, das principais metodologias abordadas. Às vezes, né, tem o pessoal que é do caderno, então anota, separa um caderno para você imputar essas informações, ou se você utiliza alguma ferramenta, né, ali para você colocar esses pontos, é legal você ir anotando e trazendo essas informações. E eu acho que também, muito que o Newton e você comentou, Reninha, acho que o principal aqui é esse compartilhar esse conhecimento, né? Hoje a gente trabalha, né, nos treinamentos com perfis diferentes, né? Então a gente tem líderes, a gente tem buddies que estão em momentos diferentes de carreira. Então, é muito proveitoso você ter essa conexão, você se conectar com essas pessoas para compartilhar a experiência, para entender o que o outro tem feito, quais têm sido os principais desafios, como é que tem superado esses desafios. Então, às vezes tem ali um conteúdo, né, que você está absorvendo, conteúdo teórico, mas que outra pessoa, às vezes, também está lidando com aquela situação e, de alguma forma, está tentando, né, trabalhar nesses desafios. É uma excelente oportunidade para vocês terem essa troca, né? Hoje, por exemplo, aqui na Avenue Code, a gente trabalha, né, com um modelinho que a gente tem ali um conteúdo teórico, mas em muitas sessões de treinamento a gente tem um momento prático, então é uma oportunidade, né, dos nossos líderes, dos nossos buddies trocarem ideia com outras pessoas que às vezes não têm esse contato no dia a dia. Então, essa troca de experiência durante a sessão é excelente para fazer esse networking, para vocês trocarem esses desafios em comuns. E eu acho que, por fim, é uma aplicação prática, né? A gente sabe que o treinamento, às vezes, tem a duração ali de 1 hora, 2 horas, e se você não colocar essas informações, esse conteúdo teórico em prática, essas informações irão se perder ao longo do tempo. Então, é muito importante fazer esse exercício, né? De pegar esse conteúdo teórico e trazer para o seu dia a dia, né, para suas atividades, na semana seguinte do treinamento. Com isso, você consegue cada vez mais colocar ali, né, esse conteúdo em prática e trazer esse conteúdo para o seu dia a dia. Então, acho que em resumo aqui, né, para a gente conseguir ter esse engajamento e tirar o máximo proveito dessas sessões, é essa participação ativa. Então, esteja presente na sessão, foco total ali, e também faça essas interações, essas conexões com outras pessoas ali que estão dentro da sessão e trace um plano ali para colocar em prática esse conteúdo teórico. Nossa, Ló, esse ponto que você trouxe é muito importante, assim, porque
A gente está cada vez mais acostumado a estar conectado de uma forma mais leve, ou com atenção difusa, e a gente acaba perdendo mesmo informações ou formas de trazer aquele conteúdo para o nosso dia a dia, né, muito rapidamente. Então, é importante essa conexão, é importante que a gente esteja sempre interessado em perguntar, em trazer, em tirar dúvidas, né? Eu acho que todo mundo, né, assim, já passou por uma sessão de treinamento, que assistiu ali mais dividindo a atenção, e de repente você sai da sessão e fica assim, o que eu aprendi aqui, né? O nosso cérebro, ele precisa, né, de processos para absorver a informação, né? E a atenção é um deles. Então, eu sou do time do caderno, então, para mim, a minha atenção fica mais concentrada quando eu estou anotando coisas, mas é importante a gente se conectar mesmo com aquele momento para dar espaço para o nosso cérebro aprender, né? Que eu acho que é o que é mais importante. Eu acho interessantíssima essa questão que a Ló trouxe, mas esse seu último ponto, Hannah, foi muito legal, da questão que a gente tem muito conhecimento, né? Muita, assim, mais do que nunca, a abundância de conhecimento é enorme, mas ela não reflete a qualidade, né? Na verdade, aparentemente, a gente tem a impressão de que está cada vez mais desproporcional, né? Muito mais conteúdo, mas é difícil separar qual que é o conteúdo realmente de qualidade, falando do contexto online, né? Então, essas sessões de treinamento, elas são interessantes porque elas geralmente conseguem agrupar no mesmo momento pessoas de referência em um determinado assunto ou em determinada área e trazer conhecimentos efetivamente relevantes. Então, é interessante porque às vezes você fica, uma sessão de treinamento, talvez não precisa, tem online, consigo ver depois, mas você não consegue ver depois, você não tem a profundidade necessária, você não tem o engajamento e a possibilidade de troca, né, na hora sobre aquele determinado assunto. Então, eu acho que é interessante por isso também, sabe, a questão da sessão de treinamento. Sim, eu acho que as trocas são fundamentais, assim. Sempre me ajudam muito a ver perspectiva de outras pessoas, né? E a Ló, com toda essa expertise dela, né? Você pode trazer para a gente como que os profissionais podem garantir que eles estão maximizando o seu aprendizado durante as sessões? Legal, Raninha. Eu acho que eu vou trazer aqui 3 dicas que eu acho que é interessante a gente se atentar quando a gente está participando desses treinamentos. Acho que o primeiro é pré-treinamento, pré-sessão. Definir objetivos claros do que você quer tirar daquele conteúdo que está sendo ministrado, né? Então, do que você precisa aprender, o que você alcançar, o que você quer alcançar com aquele tema, né? Isso vai direcionar muito o seu foco, né? E você pode aproveitar as melhores oportunidades que são oferecidas ali durante aquela sessão. Então, acho que a gente pode, por exemplo, vou trazer o exemplo aqui de um treinamento que a gente tem aqui dentro do programa, que é a comunicação não violenta. Então, como que eu posso utilizar, né, a comunicação não violenta dentro do cenário que eu estou tendo no dia a dia? O que eu preciso, o que eu quero com esse conteúdo para o meu cenário, do meu foco no dia a dia? Então, isso vai ficar muito mais claro de como que você pode direcionar o seu foco durante a sessão para você conseguir alcançar esse objetivo que você traçou ali para aquele conteúdo. Acho que o segundo ponto é algo que a gente fala bastante na VenoCode, mas eu gostaria de reforçar aqui, que é aprendizado contínuo. Então, não se limite somente ao treinamento formal ali, né? Como eu falei, é um treinamento que tem a duração de 1 hora, 2 horas, e se você não coloca esse conteúdo ali em prática, se você não vê esse conteúdo nas próximas semanas, essas informações se perdem. Então, é muito importante que essas pessoas, né, que quando a gente está ali dentro da sessão de treinamento, a gente também explore posteriormente recursos adicionais, então leituras recomendadas, cursos complementares, vídeos. Então, por exemplo, hoje, né, dentro do programa, aqui a gente tem ali uma biografia que a gente compartilha com os nossos líderes, com os nossos buddies, para eles também olharem futuramente aquele conteúdo e navegarem nesses recursos adicionais, né? Não ficar somente naquela sessão de 1 hora que a gente tem ali dentro dessa sessão de treinamento. Eu acho que, por fim, estabelecer um plano de ação, né? Então, com base no que você aprendeu, crie um plano de ação para você trabalhar ali nas próximas semanas e implementar essas mudanças daquele conteúdo que foi ministrado no seu dia a dia. Isso vai ajudar muito a você transformar esse conteúdo teórico adquirido em resultados tangíveis, né? Então, nesse exemplo da comunicação não violenta,
no que eu preciso hoje, qual conflito, qual situação que eu estou lidando dentro do meu time ou com um colega, que eu gostaria de utilizar a comunicação não violenta. Então, trace um plano, quais são as oportunidades que eu posso utilizar aquele framework, aquele conteúdo teórico que foi ministrado no treinamento. Então, isso vai ajudar muito a você conseguir trazer esse conteúdo teórico para o seu dia a dia, né? Então, eu acho que a gente pode trabalhar aqui nessas 3 frentes. Então, definir objetivos claros, pré-treinamento, né? Você conseguir navegar, né, nesses conteúdos, nesses recursos adicionais em relação àquele tópico, e também você estabelecer um plano de ação pós-treinamento, para você conseguir colocar isso em prática no seu dia a dia. Nossa, eu acho que esse passo a passo é fundamental para a gente conseguir aproveitar o melhor de uma sessão de treinamento. Eu vejo muito que as sessões de treinamento, elas são aquele momento para a gente abrir a nossa cabeça para novas ideias, para novos processos, novas formas de fazer, né, e para despertar, né, esse interesse ou esse agir. Mas o agir, ele vai fazer parte muito do nosso processo de aprendizagem, né? O nosso processo de aprendizagem tem várias etapas, né? E o treinamento é uma parte essencial, principalmente quando a gente está se conectando com um tema que a gente nunca viu na vida, com algo que é extremamente novo para a gente, e para algo que a gente tem mais dificuldade de familiarizar, né? Se a gente está falando de uma habilidade humana, por exemplo, uma habilidade de liderança, que não é algo tão concreto, acho que o treinamento, e através das trocas e dos exemplos e dos conceitos, é que vão nos ajudar a começar a materializar aquilo ali. Então, essa importância, né, de ter um objetivo, né, de distrair ali, já pensar ali em como que você pode aplicar, em qual contexto, seja esse contexto profissional, né, e dependendo, a gente consegue aplicar também em contextos pessoais, mas aplicar, né, e acho que esse é um passo a passo super importante. Lô, obrigada por trazer isso. Quer trazer algum ponto, Newton? Eu acho que esse direcionamento e apresentação do tema, eu acho que é a parte mais importante, né? Eu acho que uma sessão de treinamento, ela é bastante válida, mas ela não te prepara por completo. Eu acho que ela é um ponto de partida, e a partir dali você tem que começar a explorar por si mesmo, e é por isso que eu falo que é tão importante a questão das trocas, que eu trouxe aqui. Você está tendo contato com uma pessoa que é da área, e você pode após a reunião, ou mesmo durante a reunião, fazer alguma pergunta, ou começar a trocar experiência, trazer algum tipo de provocação interessante que seja pertinente. E aí eu acho que tudo isso que vocês falaram é o real valor da sessão de treinamento. É você ser apresentado e exposto a um tema, e a partir dali você vê, bom, realmente isso aqui pode ser interessante para mim, ou isso aqui não é muito o que eu imaginei que fosse, talvez não seja nenhum momento, ou talvez não seja para mim mesmo. E aí eu, assim, anotei todos os 3 pontos da Lloyd, são coisas muito interessantes. A Lloyd é maravilhosa. Bom, a gente está chegando à parte final do nosso episódio, mas antes da gente se despedir, eu queria discutir com vocês a importância de se aplicar, né, o aprendizado que a gente adquire durante as sessões de treinamento no ambiente de trabalho. Newton, o que você acha que é a melhor maneira de garantir que esse aprendizado seja aplicado efetivamente? Uma vez identificado, bom, eu acredito que essa sessão de treinamento vai ser interessante para mim, pois vai me apresentar um tema legal. Tenho interesse pelo tema. Quero ir atrás? Primeiro, o contato com as pessoas da sessão ou de pares que trabalham com aquele determinado assunto, naquela determinada área, é fundamental, porque isso é o que vai realmente te fazer expandir não só a questão de conhecimento, mas a questão de oportunidades. Tem uma área específica da engenharia de software que eu gostaria de estudar, mas me falta referência, não consigo ir atrás sozinho. Poxa, se eu entrar numa sessão de treinamento que está falando sobre esse tema, eu consigo sair dali com pessoas para me auxiliarem, como a Lloyd falou, com uma bibliografia extensa e válida para eu conseguir eu mesmo explorar aquilo. E aí, depois disso, absorver isso como... aí vem o questionamento, né? Como que eu consigo embutir isso no que eu faço, né? Como que eu consigo colocar isso no meu dia a dia? Se aquilo está fazendo sentido para você, se a sessão de treinamento é um conteúdo válido, eu acho que começar a identificar a primeira oportunidade ou os primeiros momentos onde você realmente consegue
tá, entrei nessa sessão de comunicação não violenta. Estou numa situação onde os ânimos estão acirrados, onde existe um conflito de interesses aqui que vai além do escopo do trabalho. Eu acho que esse é o momento de começar a praticar tudo que aprendeu, nesse exemplo. Mesma questão de engenharia, talvez até, falando questão de desenvolvimento de software, talvez começar a aplicar em outros contextos um determinado conhecimento, uma determinada expertise que você conheceu, de forma tangente ou colateral ao seu trabalho diário, sabe? Eu acho que isso vai, aos poucos, te familiarizando com aquilo que você aprendeu e, de fato, consolidando. Eu acho que talvez mais do que aprender e consolidar, é você começar a voltar e revisar e criar suas próprias conclusões. Às vezes a gente digere muitas informações que a gente recebe e a gente precisa, às vezes... Eu sou uma pessoa bastante pragmática, né? Eu posso falar por mim. Eu gosto de fazer e de errar fazendo, falando de engenharia, falando de código. Para mim, é o que funciona. Essa é a forma de aprendizado para mim. Então, eu sinto que o pensamento, a mim, ele se consolida e eu consigo realmente aproveitar ele e digerir quando eu, de fato, atuo. Então, essa é a minha estratégia básica. Eu preciso fazer para conseguir que ele seja válido. Se eu só ouvir, se eu só estudar, não deixam de ser pontos de referência na minha cabeça, mas eles vão ser efetivamente úteis quando eu os uso. É muito, muito importante, assim, essa questão do erro, né? Como que o erro é um senhor professor pra gente. E a gente, às vezes, tem tanto medo dele, né? Evita tanto fazê-lo, né? Claro que a gente tem que ponderar quais são os momentos em que a gente pode errar, que a gente pode testar. Claro. Né? Mas ele é um senhor professor, assim. Quantas coisas vocês gravaram, assim, na cabeça de vocês, que vocês erraram, falaram, nossa, esse negócio que deu errado, aí eu fiz assim, deu certo depois. Acho que é um ponto interessante também. Obrigada, Newton, por trazer isso. E, Ló, você tem alguma dica final assim, para os nossos ouvintes, para eles aproveitarem o máximo dessas sessões de treinamento e impulsionar a carreira deles? Legal, acho que o Newton falou tudo. Eu acho que eu só vou adicionar um ponto que acho que é em relação ao feedback, né? A gente fala aqui que feedback é um presente, então eu gostaria muito que a gente utilizasse mais feedback no dia a dia, né? Eu acho que ele é uma excelente oportunidade para pós-treinamento, conseguiu colocar ali, né, um plano de ação, né, em relação àquele conteúdo. Peça feedback, né, para os seus colegas, para as pessoas que estão ao seu redor, né, de como que tem sido você em relação àquele ponto, né? Então, por exemplo, vou dar novamente o exemplo da comunicação não violenta, né? Então, tracei um plano, participei do treinamento, tracei um plano de ação, utilizei ali esse framework, essa metodologia, né, dentro do meu dia a dia. Depois peço um feedback, né, de como é que tem sido em relação à minha comunicação, como é que eu estou lidando. Então, isso vai ajudar a impulsionar cada vez mais esse desenvolvimento de carreira, né? Então, acho que esse vai ser um pontinho também essencial nesse processo de aprendizado, né? Além, né, do que a gente já comentou aqui, né? Então, uma participação ativa nas sessões, e, como o Newton falou, né, fazer essas conexões com os outros participantes que estão ali no treinamento. Ai, gente, cada vez mais eu vejo que conexão é o que move a nossa vida, né? Então, vamos fazer conexões significativas também nos treinamentos para nos ajudar a impulsionar o nosso aprendizado. Nossa, Newton e Lloyd, muito obrigada. Obrigada por se juntarem a nós nesse episódio do Career Talks. E obrigada a vocês, ouvintes. Espero que vocês tenham encontrado aqui insights muito valiosos sobre como que a gente pode aproveitar ao máximo as sessões de treinamento e impulsionar a carreira de vocês. Não se esqueçam de seguir a Avenue Code nas redes sociais e compartilhar com a gente quais são as experiências que vocês têm com aprendizado em treinamento. Vai ser um prazer comentar, interagir e compartilhar com vocês também os nossos insights. Obrigada, gente. Até a próxima.